Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos fazer as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. O PET 3, atividades da semana de número 4. E nessa aula nós iremos fazer as atividades 1, 2 e 3. E ao final desse vídeo eu vou deixar para você um link que te leva para as demais atividades, tá bom? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, determine as coordenadas do centro e a medida do raio de cada uma dessas circunferências, A, B, C, aqui. Bom, pessoal, antes de eu calcular aqui o centro e o raio, eu quero te chamar a atenção para a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência tem essa estrutura, olha, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, em que o centro tem coordenadas x do centro e o y do centro. Então essa é a estrutura básica de uma equação reduzida da circunferência. Se você quiser um estudo mais aprofundado, ao final desse vídeo eu vou deixar um link que te leva para uma aula que eu fiz só sobre esse assunto bem detalhado, tá bom? Então vamos à atividade agora, olha. Aí eu quero calcular aqui então o centro e o raio. E eu tenho essa equação. Para isso basta aqui comparar, olha, essa equação está nessa estrutura. Se eu quero descobrir as coordenadas do centro, ó, então o centro vai ser igual o x do centro. Observa aqui, pessoal. Aqui é o x do centro, ó. Então aqui também, ó. Aí o que eu faço, ó? Menos com menos é mais. Ok? Então eu pego esse sinal e faço a operação com esse sinal. Menos com menos é mais. O y do centro, ó. O y do centro está aqui. Aqui é o y. Então o y do centro está aqui. Eu faço a mesma regrinha de sinal, ó. Menos com menos é mais 3. Então as coordenadas do centro é 5 e 3. Agora eu quero também o raio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Raio ao quadrado, ó. Raio ao quadrado é igual a 49, que ocupa a mesma posição, ó. Para eu tirar esse quadrado aqui, raiz aqui. Então o raio é raiz quadrada de 49, o raio é igual a 7. Tranquilo, né? Vamos aqui na letra B, ó. Olha essa equação, está na mesma estrutura. Então é só eu comparar os elementos que estão na mesma posição. Então a coordenada do centro, ó, dá uma olhadinha. O x do centro, que é o primeiro, pego esse cara aqui e comparo com esse aqui, ó. Menos com mais fica menos 1. Agora o y do centro, que é o segundo, ó, pego esse cara aqui e comparo com esse, ó. Menos com menos fica mais. Pronto, acabou o centro. Agora eu vou fazer o raio. Raio ao quadrado, ó, que é esse, igual a 8. Então o raio é a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 não tem exata, mas dá para aqui a gente fazer a fatoração e tirar alguma coisa de dentro da raiz. Como é que faríamos isso? Ó, dá uma olhadinha, eu vou fazer aqui do lado, ó, raiz quadrada de 8. Eu vou pegar o 8 e vou fatorar. Divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Raiz quadrada, a cada 2 iguais, ó, a cada 2 iguais eu pego 1. O que isso quer dizer? Já que a cada 2 iguais eu pego 1, quer dizer que esse daqui fica na raiz e esse sai. Então o raio vai ser 2 raiz de 2. O 2 que saiu e esse que ficou. Pronto, acabou a letra B. Agora a letra C, ó, essa estrutura comparando com essa. Pessoal, dá uma olhada, o x, aqui tem um parênteses x menos x do centro ao quadrado. Observa que não tem um parênteses e não tem número nenhum aqui. Quer dizer que o x do centro é 0, tá bom? Então o centro, o x do centro vai ser 0. Agora aqui o parênteses que tem o y, ó, vou comparar com esse parênteses que tem o y, ó. Aqui é menos e aqui é mais, então menos com mais dá menos 1. Pronto, acabou o centro. Agora é o raio, né? Então, ó, raio ao quadrado, ó, igual ao cara que está na mesma posição, que é 25. Para tirar esse quadrado aqui, raiz. Então o raio é a raiz de 25, que vai dar 5. Pronto, centro e raio, e acabou o exercício. O exercício número 2 já é o contrário. Ele falou assim, ó, escreva a equação reduzida da circunferência.
ele deu o centro e o raio. Observa que é o contrário do 1. O 1 deu a equação e pediu o centro e raio. O 2 deu o centro e raio e pediu a equação. Aí, basta escrever essa estrutura, ó. Então aqui eu vou pegar o centro e o raio e vou jogar nessa estrutura, que essa é a estrutura da equação reduzida, tá? Então vai ficar aqui, ó, x, dá uma olhadinha, x menos x do centro. Quem que é o x do centro? É 1, então x menos 1 ao quadrado mais y menos y do centro. Y menos, quem que é o y do centro? É 4. Também ao quadrado. É igual ao raio ao quadrado. Quem que é o raio? É 6 que vai ao quadrado, hein? Não pode esquecer do quadrado do raio. Então aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. Acabou. Essa é a equação reduzida. Nada mais a se fazer. Vamos para esse aqui agora. X, ó, menos x do centro. Menos, olha o x do centro, já é negativo, né? Menos com menos, mais 2. Ao quadrado, mais y menos, ó, menos y do centro. Menos com menos é mais 1 ao quadrado. É igual ao raio ao quadrado. Quem que é o raio aqui? É 2. Então, 2 ao quadrado. Pode já colocar a resposta direta ali, 2 ao quadrado é 4, que é bom que o exercício já acabou. Eu estou fazendo assim porque fica melhor para eu estar explicando, tá bom? Então, x mais 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 4. Percebe, pessoal? Então é só substituir de uma forma bem direta, hein? A última aqui, ó, vamos lá. X menos, ó, menos da fórmula 5, que é o x do centro, parênteses ao quadrado, mais y menos y do centro. Quem que é o y do centro aqui? É 0 ao quadrado. É igual raio ao quadrado. Quem que é o raio? É a raiz de 3. Vou colocar um parênteses nela aqui, ao quadrado. Então aqui, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos 0. Y menos 0 é o próprio y, né? Então vai ficar só y ao quadrado. Y ao quadrado é igual raiz quadrada ao quadrado, cancela a raiz com 2, ó. Vai cancelar o quadrado aqui com o quadrado aqui, vai sobrar 3. E fim, na letra C também. Vamos fazer então o exercício número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. Verifique a posição relativa entre a circunferência, e está aqui a equação dela, e cada um dos pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Pessoal, o que é verificar a posição relativa entre circunferência e ponto? É verificar se o ponto está dentro da circunferência, se o ponto está do lado de fora da circunferência ou se o ponto pertence à circunferência. E aqui eu fiz um pequeno rascunho daquilo que eu quero fazer aqui no exercício. Bom, eu tenho uma circunferência e o centro dela eu estou chamando de C. Imagina, olha, se eu colocar aqui um ponto P, olha, um ponto P em cima da circunferência. Observa que a distância do centro até esse ponto P é o raio. Então, se a distância do centro até o ponto P for igual ao raio, quer dizer que esse ponto P, ele pertence à circunferência. Ele pode pertencer à circunferência estando em qualquer lugar aqui na circunferência, ó, desde que essa distância seja igual ao raio, tá bom? Se eu pegar um ponto P e colocar aqui do lado de fora, ó, dá uma olhadinha. Aqui agora está o meu ponto P. Dá uma olhada aqui nessa distância. A distância do centro até o ponto P, ela é maior do que o raio, né? Porque o raio é essa distância. Aqui é maior do que o raio. Então, se a distância do centro até o ponto P for maior do que o raio, quer dizer que o ponto P é externo à circunferência. O ponto P está do lado de fora da circunferência. Ou ainda, se eu colocar um ponto P aqui dentro, ó. Aqui é um ponto P agora. A distância do centro da circunferência até ele, ó, é menor do que o raio, porque aqui é o raio, aqui é a distância. Então, se a distância do centro até o ponto P for menor do que o raio, quer dizer que o ponto P é interno à circunferência. Isso é posição relativa. Observa que eu trabalho o tempo inteiro com a distância do centro até o ponto e com o raio, para eu poder comparar se é igual, se é menor ou se é maior, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer, calcular a distância do ponto até o centro e comparar com o raio.
já que eu vou comparar com raio e que eu preciso do centro e que eu preciso do raio, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, nessa equação, pegar o centro e o raio, tá bom? Que é a equação da circunferência. Como é que nós fazemos? Nós fizemos isso na atividade de número 1, né? Basta comparar, porque a equação reduzida da circunferência, ó, é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Aí eu comparo, ó, quem que vai ser o centro? O x do centro, ó, aqui é menos x do centro, aqui é menos 4, ó, menos com menos, então o x do centro é 4, e o y do centro, ó, aqui é menos y do centro, aqui é menos 2, então ó, menos com menos é mais 2. Coordenadas do centro é 4 e 2. Lembrando que eu vou precisar calcular, né, a distância do ponto até o centro. É por isso que eu estou fazendo as coordenadas do centro. E o raio, para eu poder comparar. Raio ao quadrado, ó, raio ao quadrado é igual a 9. Então, o raio é a raiz de 9, então o raio é 3. Pronto, vou usar essas informações aqui, ó, para calcular a distância do centro até cada um desses pontos. Vou começar pelo ponto A. Então, a distância do centro até o ponto A. Como é que se calcula a distância entre dois pontos, né? Por que entre dois pontos? Porque o centro é um ponto. O ponto A é também um ponto. Como é que faz isso? Nas semanas anteriores nós fizemos isso. É uma pequena fórmula, ó. Distância entre dois pontos é o x do centro menos o x do A ao quadrado mais o y do centro menos o y do A ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula para calcular a distância entre os dois pontos. E aqui eu já coloquei nessa ordem, né? Centro e o A. Centro e o A. Tem problema trocar a ordem aqui? Não tem problema, tá bom? Por quê? Porque o quadrado aqui resolve o problema de sinal. Então agora é só substituir, ó. Distância do centro até o ponto A é igual. Aí vamos substituir, olha. X do centro. Quanto que é o x do centro? É 4. Menos o x do A. O x do A é 5. Ao quadrado mais y do centro, tá aqui, é 2. Menos o y do A, que é 3. Isso ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, a distância do centro até o A, 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado. Mais 2 menos 3 também dá menos 1 ao quadrado. Pronto. Distância do centro até o A, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Então ficou 1 mais 1, deu raiz quadrada de 2. Pessoal, raiz quadrada de 2 não tem exata, né? Vai dar uma dízima aí. É um número irracional, tá bom? É uma dízima não periódica, porque aqui é um número irracional, tá bom? O resultado final. Aí o que que acontece? Eu vou comparar isso aqui, olha, com o raio, porque o tempo inteiro, ó, ou é igual ao raio, ou é maior do que o raio, ou é menor do que o raio. Essa distância aqui, raiz de 2, ela é o que quando eu comparo com o raio? Ela é menor do que o raio, ó. A distância é menor que o raio. Quando a distância, ó, é menor do que o raio, quer dizer que o ponto é interno. Então, o ponto A, vou colocar aqui, ó, o ponto A é interno na circunferência. Pronto, ele está dentro da circunferência, tá bom? Então, o tempo inteiro nós vamos fazer essa comparação da distância do centro até o ponto. Bom, aqui o centro e o raio já estão prontos, né? Ali, ó, o ponto B, basta calcular a distância e comparar com o raio. Eu não tenho que ficar fazendo isso de novo, tá bom? Então, eu já vou direto para a fórmula da distância entre dois pontos. E nesse momento é a distância do centro até o ponto B. Se eu jogo na fórmula para a gente fixar ela, vai ser o quê? X do centro menos o x do B ao quadrado mais y do centro menos o y do B também ao quadrado. Pronto. Então essa distância do centro até o ponto B vai ser x do centro, ó, tá aqui, ó, é 4. Então ficou aqui 4 menos x do ponto B é menos 1. Tomar cuidado com o sinal, hein? Aqui é menos, fica mais 1, parênteses ao quadrado. Mais y do centro. O y do centro está aqui, ó, é 2. Menos o y do B, que é 5, ao quadrado. Pronto. Vamos fazer essas continhas. Distância do centro até o ponto B,
4 mais 1 é 5 ao quadrado, mais 2 menos 5 vai dar menos 3 também ao quadrado. Então a distância do C até o B vai ficar aqui. 5 ao quadrado é 25, menos 3 ao quadrado é mais 9. E essa distância aqui, pessoal, vai dar quanto? Raiz quadrada de 34. Aí eu vou comparar essa distância com o raio. Aqui não tem raiz quadrada exata, né? Mas não tem problema, a gente compara. A raiz de 34, ela é o que quando eu comparo com o raio 3? Ela é maior, né? Ela é maior. Porque, ó, para dar 3 teria que ser raiz quadrada de 9. Aqui está entre 25 e 36. Raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. Então isso aqui vai dar 5, alguma coisa, aproximadamente 5,8, que é maior do que 3. E quando essa distância, ó, é maior do que o raio, ó, distância do C até o B foi maior do que o raio. O que acontece? Ó, a distância é maior do que o raio, quer dizer que o ponto está do lado de fora da circunferência, ele é externo. Então eu vou colocar assim, ó, o B é externo à circunferência. Pronto, acabou. Ah, o ponto C ali agora. Vamos calcular a distância do centro até o ponto C, usando essa fórmula, ó. Distância do centro, vou colocar um C menor aqui, que é o ponto, tá bom? Só para não confundir C com C, uma vez que aqui usou C e eu estou usando o C para o centro ali, tá bom? Então, ó, vai ficar x do centro menos o x do C, não vou nem colocar aqui, ao quadrado, mais o y do centro menos o y também do C ao quadrado. Pronto. Então essa distância aqui, não vou ficar colocando isso aqui o tempo inteiro não, tá bom? Porque para não confundir aí. Essa distância vai ser, quanto que é o x do centro? O x do centro está aqui, ó, é 4. Então vai ficar 4 menos, quanto que é o x do ponto C? É 0. Ao quadrado, mais o y do centro, ó, é 2. Menos o y aqui, que é 5, ó, também ao quadrado. Fechando aqui a raiz, ó, dá uma olhadinha. Então a distância vai ser 4 menos 0 é 4 ao quadrado, 2 menos 5 é menos 3 ao quadrado. O que está acontecendo ali, ó? O 4 ao quadrado é 16, os 3 ao quadrado é 9. Somando esses dois aqui agora, raiz quadrada de 25 vai dar 5. Pronto. Agora é só comparar com o raio, ó. Então esse 5 aqui, ele é o quê? Ele é maior do que o raio, né? Então a distância do centro ao ponto C é maior do que o raio. E quando a distância é maior do que o raio, o ponto é externo. Então esse ponto C ali, de coordenadas 0 e 5, é externo à circunferência. Tranquilos? Qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!